Então, bora lá, né, gente? Aqui hoje a gente vai estar dando início à unidade 7, já referente ao quarto bimestre. A gente finalizou, né, semana passada, o terceiro, com avaliação, quinta-feira. E hoje a gente vai estar aí dando início ao quarto. Aqui no quarto bimestre a gente vai mudar um pouco o segmento que a gente estava tendo, falando o que a gente falou nas unidades passadas. E agora a gente vai estar falando sobre satélites, que é a temática principal dessa unidade. Daí a gente começa. Deixa eu passar aqui. Daí a gente começa hoje com um satélite natural mais conhecido, que é o nosso satélite natural, que é o satélite natural da Terra. Porém, a nossa Lua, ela é conhecida só como Lua. Nossa Lua não tem um nome. O nosso satélite natural é a Lua e só. Porém, os outros planetas também têm a Lua. Só que o que a gente vai falar hoje é a nossa. Então, depois a gente vai ver um pouco das outras luas que existem dos outros planetas. Mas a nossa Lua só é chamada de Lua, que é o satélite natural normalmente de planetas, que ficam circulando planetas. Satélites naturais, também conhecidos como luas, são astros que giram em torno de um planeta ou outro astro maior que eles. Como os planetas, eles não emitem luz, apenas refletem a luz do Sol. O satélite natural que gira ao redor da Terra é chamado de Lua. É chamado de Lua escrito com a primeira letra maiúscula, porque normalmente Lua é escrito com letra minúscula, porém Lua é o nome da nossa Lua e ela é escrita com letra maiúscula. Como a Terra, a Lua também realiza os movimentos de translação e rotação. Só lembrando os movimentos de rotação e translação. Rotação é quando um objeto ele gira ao redor do próprio eixo, e translação é quando ele gira em torno de outro astro, ou outro planeta. Então, se eu tenho um movimento de rotação, é quando eu tenho que algo gira em torno de si mesmo. Por exemplo, eu tenho esse lápis e ele vai fazer o movimento de ficar girando em torno de si mesmo. Como, por exemplo, vamos supor que o eixo desse lápis é aqui no meio. Então, ele vai fazer esse movimento ao redor do seu eixo, esse é o movimento de rotação. O movimento de translação é quando eu tenho algo aqui como um Sol, por exemplo, e aqui eu tenho uma Terra, e além dele rodar ao redor dele mesmo, ele vai rodar ao redor da Terra. Então esse é o movimento ao redor do Sol. Esse é o movimento de translação. Esse movimento que eu estou fazendo com lápis azul significando a Terra também é a mesma coisa que a Lua faz. Ela gira em torno de si mesma e gira em torno da Terra. A translação ocorre ao redor da Terra e a rotação ao redor de si mesma. Seu diâmetro é aproximadamente 4 vezes menor do que o da Terra, apresenta massa menor do que a da Terra, o que faz com que a gravidade na superfície lunar seja cerca de 6 vezes menor do que o terrestre. Quando um astro orbita outro, ou ambos giram em torno de um ponto comum chamado baricentro. O baricentro do sistema Terra-Lua não é o centro da Terra. De fato, ele se localiza a cerca de 4.600 quilômetros do centro. Dito de outro modo, o baricentro está aproximadamente 1.700 quilômetros abaixo da superfície do planeta. Isso ocorre porque a gravidade da Lua faz com que a Terra se desloque na direção dela. Se pudéssemos nos distanciar o suficiente, seria possível observar, ao longo do tempo, a Lua e a Terra como um par girando em torno de um ponto intermediário. Então, o baricentro tem bem aqui a definição do lado, que talvez signifique melhor, que é um ponto no qual existe um equilíbrio de forças. Como assim? Eu tenho uma Lua aqui e eu tenho uma Terra aqui. As duas têm gravidades,
Só que pelo fato da Lua ser bem menor do que a Terra, a gravidade dela também é menor do que a Terra, como diz aqui, 6 vezes menor. Mas não é por ela ser menor que ela não tem gravidade. Ela continua tendo gravidade. Então, querendo ou não, ela tem uma força gravitacional que puxa para ela. E a Terra também tem uma força gravitacional que puxa para ela, e até essa força gravitacional da Terra é um dos motivos da Lua permanecer aqui. É uma forma da Terra segurar a Lua, é por meio da sua força gravitacional. Só que para as duas acabarem tendo esse movimento de rotação e de translação, elas precisam estar conectadas. E para elas estarem conectadas, uma puxando de um lado e outra puxando do outro com mais força, elas têm esse chamado baricentro, que é um ponto entre as forças que equilibra para que elas tenham essa conexão. E o baricentro da Terra-Lua, ele é localizado mais ou menos na superfície terrestre pela força que a gravidade da Lua tem. A Lua não possui luz própria, ela é visível da Terra porque reflete a luz do Sol. A atmosfera da Lua é extremamente rarefeita, praticamente inexistente, não tem atmosfera, e até o momento não foi encontrada água no estado líquido, o que impossibilita a existência de vida como a conhecemos, mas há água congelada nos polos. A atmosfera terrestre rarefeita da Lua deixa desprotegida mesmo dos menores meteoros. Então, um dos motivos que a gente não tem ataques de meteoros, né, que os meteoros não caem aqui, é a nossa atmosfera, que é como se fosse um escudo que acaba desviando os meteoros para outros lugares. E um dos lugares que a gente desvia meteoro é a Lua. Ao chegar na Lua, o meteoro ele não encontra nenhum tipo de resistência, pois não tem atmosfera. É quase inexistente. Então, vários menores meteoros ou grandes meteoros vêm chocando contra a superfície da Lua já há bilhões de anos, fazendo com que surjam inúmeras crateras de dimensões dependendo de qual meteoro atingiu ela. As crateras que conseguimos ver a olho nu são resultados de impactos muito grandes. Como na Lua não há erosão, que é uma queda, um buraco que se forma com o passar do tempo, eles não ficam permanentes. Ventos ou rios que alterem e apaguem as marcas de superfície, mesmo as crateras decorrendo de impactos muito antigos, permanecem intactas. Então, algumas erosões da Terra, quando acontecem, o vento, com o passar do tempo, vai acabando nivelando aquele buraco. Já na Lua não tem erosão, então aquele buraco fica existente por bilhões de anos. Aqui, ó, essa bolinha aqui do meio é o que significa o baricentro. E aí essa é a relação entre as forças da Lua e da Terra. Então, enquanto a Terra está girando aqui, ó, em torno de si mesma, ela faz um pequeno movimento ao redor de um centro próprio, que é esse. O centro da Terra não é nela, o movimento de rotação da Terra não é girando em torno do centro, e sim desse eixo. E ao mesmo tempo que ela gira em torno desse eixo, a Lua gira em torno dela. E esse ponto entre a Terra, que aqui é quase na superfície da Terra, e a Lua é o que chamamos de baricentro. Existem várias hipóteses sobre a origem da Lua. Segundo uma delas, a Lua teria se formado distante da Terra e, vagando pelo sistema solar, teria sido capturada pela gravidade do planeta. Outra teoria afirma que a Terra e a Lua teriam se formado juntas. A teoria mais aceita pelos cientistas é a de que um astro do tamanho aproximadamente de Marte, batizado de Theia, teria se chocado com a Terra há 4 bilhões de anos, lançando para o espaço fragmentos de ambos. Esses fragmentos, bem como poeira, formaram um disco ao redor da Terra, que com o tempo se aglutinou e originou a Lua. Então acredita-se que a Terra ela tinha tido um disco como Saturno, como o anel de Saturno, e com o passar do tempo esse disco foi se condensando.
por conta da gravidade, até formar a Lua que a gente tem hoje. Essa é a teoria mais aceita sobre como aconteceu a formação da Lua e a conexão com a Terra. Graças ao seu movimento de translação em torno da Terra, a todo instante a Lua vai ocupando uma nova posição no céu. À medida que se movimenta, a face iluminada da Lua apresenta diferentes aparências, que são denominadas de fases. E aí a gente tem as 4 fases da Lua, que é a Lua nova, que é quando não vemos nenhuma parte da face iluminada, o quarto crescente, que é quando a gente vê a Lua crescente, né, chamada de quarto crescente, quando vemos metade da face iluminada durante o ciclo, em que ela está ficando cada vez mais visível para chegar na Lua cheia, que é quando vemos toda a face iluminada, e o quarto minguante, que é quando novamente vemos metade da face iluminada, porém durante o ciclo em que ela está ficando cada vez menos visível, chegando à fase da Lua nova. A qualquer instante que olhemos para a Lua nas fases em que ela está visível, veremos sempre o mesmo lado. Isso ocorre por causa de um fenômeno chamado de rotação sincronizada, que significa que o período da rotação da Lua é o mesmo período de translação ao redor da Terra. Então, sempre que uma Lua gira em torno de si mesma e sempre que ela gira em torno da Terra, naquele ponto da Lua cheia que a gente está vendo a Lua cheia, sempre vai ser o mesmo lado, porque o tempo dela girar, o tempo que ela gira o suficiente para poder ficar cheia, é o tempo que ela vai mostrar aquele lado. Então é como se ela mostrasse esse lado como lua cheia, e enquanto ela está fazendo um movimento de rotação, ela está também fazendo um movimento de translação, até chegar a um ponto de que quando ela vai chegar aqui de novo, esse lado é o que vai aparecer. E aí, de novo, ela vai girar em torno de si, vai girando, girando. Quando chegar aqui, o mesmo lado que vai aparecer. Então, na rotação sincronizada, esse fenômeno acontece. Então, toda vez que a Lua estiver cheia, ela sempre vai mostrar o mesmo lado. Aqui, a gente tem o lado da Lua que não conseguimos enxergar da superfície terrestre, que é chamado de lado oculto, ou o lado distante. E o lado que a gente vê. Então, o lado oculto e o lado que a gente vê. O que há no lado oculto da Lua? Até o início do século XX, a noção de que não seria difícil encontrar vida em outros corpos celestes era razoavelmente difundida. Alguns cientistas acreditavam que a Lua era dotada de atmosfera e que poderia abrigar vida em seu lado escuro, como até então era conhecido, o lado oculto. Observadores ao redor do globo terrestre, em diferentes latitudes, percebem diferenças no ângulo apresentado pela Lua no céu. Se tomarmos o hemisfério norte como referência, podemos dizer que os observadores do hemisfério sul estão de cabeça para baixo no planeta, e por isso verão o formato da Lua invertido em relação àquele observado no hemisfério norte. Dessa forma, quando os observadores do hemisfério sul veem a Lua em forma de D, parte iluminada ocupando a metade da direita da face visível. No quarto minguante, os observadores do hemisfério norte a veem em forma de C, e vice-versa para o quarto crescente. Nas fases novas e cheia, não se percebe diferença no formato, uma vez que a Lua aparece completamente sombreada ou iluminada. Então, ó, nesse sentido, ele fala assim, que a gente tem que a Lua é vista no quarto crescente, de um jeito pelo hemisfério sul e de outro jeito pelo hemisfério norte, como se fosse virada. Ver metade iluminada para cima e metade iluminada para baixo. Se a gente está no hemisfério sul, que é o nosso caso, a gente veria no início a Lua em formato de, que eles falam D e C por conta do direcionamento.
Se ela está virada para o lado de cá, que não é virada, é como se enxergasse o lado de cá, a gente estaria vendo em formato de D. Quando vê virado do lado de cá, a gente vê em formato de C. Por que isso? Porque dependendo de onde o Sol está batendo, é o que a gente vai conseguir enxergar. Como o planeta Terra ele fica bem no meio da iluminação, então no momento que ela está em quarto minguante, que ela está sumindo, ou em quarto crescente, que ela está aparecendo, a Terra ela vai impedir que parte da iluminação do Sol chegue na Lua pelos dois lados. Então, pelo hemisfério sul, ele vai iluminar metade, e pelo hemisfério norte vai iluminar metade, que são as metades que são conseguidas enxergar durante esses dois momentos, essas duas fases, durante a Lua crescente e a Lua minguante. As fases da Lua estão relacionadas ao movimento de translação. Conforme aqui, ó, como eu estou dizendo, a Terra está aqui está o Brasil, ó, bem aqui, é o México, aqui Estados Unidos, América total. Ela está enxergando a fase escura da Lua. Nesse momento aqui, um exemplo. Então, no momento que ela vai girando, que a gente aqui vai enxergar. Quando a Lua ela estiver aqui, vai ser minguante. Que aí, ó, metade vai estar escuro e a metade vai estar claro. Ela vai estar crescente quando ela estiver aqui. Então, ó, ela não vai iluminar a metade que foi vista aqui em cima, vai ser iluminada a outra metade aqui embaixo. E aí, quando ela chegar aqui, a Lua vai estar cheia. A Lua ela sempre vai fazer esse mesmo movimento e a Terra sempre vai estar aqui. Então, quando é que a gente vai enxergar a Lua cheia? Quando, no momento que ela chegar aqui, a gente também vai chegar aqui. Então, a gente gira conforme ela gira. Então, até o Brasil está aqui. Então, ela está vendo a lua nova aqui. Então, a gente vai girar e ela vai também fazer o retorno dela, né, o giro dela ao redor da Terra. E a gente vai enxergando conforme ela vai girando. Então, a gente está enxergando lua nova, aí lua minguante, quer dizer, lua nova, e aí lua crescente, aí lua cheia, minguante e nova de novo. E aí a gente vai girando junto com ela. Como eu falei, no momento que ela gira aqui, ó, é quando a gente consegue, esse aqui, ó, a luz solar bate desse lado e a gente não enxerga nada, porque a gente está enxergando o lado escuro da Lua. Quando a Terra está aqui, quando a Lua vem para o lado de cá, que os raios solares vêm direto para ela, é iluminada ela completamente, e aí a gente vê o lado claro da Lua. As fases da Lua vistas do Brasil. Na Lua nova, a Lua está entre o Sol e a Terra. Não é visível, nasce às 6 da manhã e se põe às 6 da tarde. Na Lua crescente, é um semicírculo com a parte iluminada voltada para o oeste, nasce ao meio-dia e se põe à meia-noite. A Lua cheia, a Terra está entre o Sol e a Lua, a gente vê um disco luminoso, ela nasce às 6 da tarde e se põe às 6 da manhã. No quarto minguante, o aspecto semicírculo, com parte iluminada voltada para o leste, nasce à meia-noite e se põe ao meio-dia. Então, olha os horários. A Lua, ela nem sempre ela aparece à noite. No caso da Lua nova, que a gente não enxerga, então não tem como ver ela nasce às 6 da manhã e se põe às 6 da tarde. Às vezes ainda é possível ver um círculozinho assim, uma linha ao redor do, mas se você prestar muita atenção. Às vezes não dá para ver nada. Já na lua cheia, ela nasce às 6 da tarde e se põe às 6 da manhã, então dá para ver ela durante toda a noite. Enquanto que o quarto crescente e o quarto minguante, eles nascem ao meio. O quarto crescente nasce ao meio-dia e o quarto minguante nasce à meia-noite. O quarto minguante ele consegue ser visto durante toda a manhã. E o quarto crescente ele consegue ser visto durante quase toda a noite, né? Até meia-noite. Então, eu vou até colocar aqui para a gente ver, porque eu não sei que fase da Lua a gente está hoje. Bora lá, fase da Lua
Dia 16/11/2020. (15 de novembro), a gente está na lua nova e vai até o dia 22. Começou a lua nova ontem e vai até o dia 22 de novembro, onde vai ter o primeiro quarto, que é o quarto crescente. E aí, no dia 30 de novembro, a gente vai ter uma lua cheia, que ela vai crescer durante 8 dias. E aí, depois de 7 dias, vai ser o último quarto, que é o quarto minguante. Então, ontem, a gente iniciou a lua nova. Então, considerando que a gente iniciou a lua nova ontem, a lua está se pondo agora de manhã e tá nascendo agora de manhã, nasceu às 6 e está se pondo às 6 da tarde, mas a gente não consegue enxergar. Mas nesse processo de circulação, né, de girar em torno de si mesmo, girar em torno da Terra, a gente tem os conhecidos e às vezes bem famosos que a gente tenta enxergar e tenta tirar foto e não consegue, tenta ver vídeo dos eclipses. Que o eclipse nada mais é uma forma da Lua ficar muito iluminada, no caso da Lua de sangue, que é quando ela fica muito iluminada, e quando ela passa em frente ao Sol, que aí é o eclipse solar, ou quando o Sol passa em frente dela, né, que é essa Lua que some, que aí é o eclipse lunar. Daí a gente tem que, para nós observadores, o Sol e a Lua são os dois maiores e mais visíveis corpos celestes do céu. De tempos em tempos ocorrem alinhamentos entre a Terra e esses dois astros, de forma que a Lua se posicione exatamente entre o Sol e a Terra, ou que a Terra fique exatamente entre o Sol e a Lua. Os efeitos desse alinhamento é que, visto da Terra, o Sol é total ou parcialmente escondido pela Lua, Sol, Lua, Terra, ou a Lua é total ou parcialmente escondida pela sombra da Terra. Esse fenômeno é denominado de eclipse. Eclipses solares e lunares são eventos raros. Se o Sol, a Lua e a Terra estivessem alinhados perfeitamente em toda a fase de lua cheia e lua nova, haveria algum tipo de eclipse. Ocorre que o plano da órbita lunar ao redor da Terra não está perfeito alinhado ao plano da órbita terrestre ao redor do Sol. Isso torna muito mais raro o alinhamento entre esses astros. Em ambos os eclipses, o astro que permanece no meio do alinhamento projeta sua sombra, que apresenta formato cônico sobre o astro que está na ponta oposta ao Sol. Para entender plenamente os eclipses, é importante notar que a sombra de um objeto apresenta duas regiões distintas, que é chamado de umbra e penumbra. A umbra, que é a região onde a luz da fonte, no caso dos eclipses, a fonte é o Sol, não incide, e a penumbra, que corresponde à região iluminada parcialmente pela fonte. Então a gente tem, por exemplo, aqui a Terra, a Lua e o Sol. O Sol incide raios solares na Lua diretamente. E aí que impede que a luz chegue na Terra. Então, por exemplo, aqui a gente está em lua nova nesse momento. Quer dizer que o Sol ele está iluminando a Lua, um lado da Lua, mas a gente não está vendo, porque a luz está fazendo sombra sobre a Terra. Essa sombra que a luz está fazendo sobre a Terra é chamada de umbra, que é uma sombra mais escura. E a sombra que não está sendo feita com tanta força, como se fosse uma sombra mais clara, é chamada de penumbra. E tudo aquilo que não é umbra e nem penumbra está chegando à irradiação completa do Sol. Então, as manhãs normalmente elas têm uma tonalidade um pouco menos iluminada no período da lua nova, porque a lua nova ela acaba por impedir boa parte dos raios solares que cheguem à Terra. E também por isso que ela nasce às 6 da manhã e se põe às 6 da tarde. Porque enquanto o Sol está iluminando a Terra e ela está impedindo, né, ela está fazendo com que ela fique escura, que a gente não enxergue ela. Um eclipse solar ocorre quando a Lua se alinha ao plano de translação da Terra e cobre o Sol, projetando sua sombra
sobre parte da superfície terrestre. O efeito para observadores da Terra é que a Lua esconde o Sol atrás de si. Então, esse é o movimento, é como a gente enxergaria o eclipse solar. E isso é quando está em perfeito alinhamento. Quando não está em perfeito alinhamento, que foi esse exemplo que eu mostrei aqui, é lua nova. Olha aqui de novo. Vou voltar aqui mais uma imagem. Essa daqui. Olha aqui, ó. A lua nova ocorre quando eu tenho os raios solares, eu tenho a lua e tenho a terra. Porém, elas não estão alinhadas. Então, eu fico só não vendo nada. No momento que elas estão completamente alinhadas, acontece isso daqui, que é o eclipse solar. Quando o Sol é quase completamente coberto pela Lua, ocorre o eclipse solar total. Quando apenas parte do Sol é coberto, trata-se de um eclipse solar parcial. Então, a aparência do eclipse solar, que é o Sol, ó, e a Lua está andando e vai cobrindo, até cobrir completamente, mas é muito rápido esse período que ela fica aqui em cima do Sol. Logo depois, ela vai saindo. Para todo evento de eclipse solar, há regiões da Terra em que ela será parcialmente e outras em que ela será total. Isso ocorre porque a sombra da Lua projetada sobre a Terra cobre apenas uma pequena parte da superfície. Então é como eu mostrei na imagem. Vai ter um momento, ó, que ela só vai ver o eclipse total, esse A aqui, ó, essa região que está com A, que pega a sombra total. Quem pega a penumbra só vai ver o Sol sendo coberto em partes. E quem não pega nem a ombra nem a penumbra não vai chegar a ver nem metade do eclipse solar. Já o eclipse lunar é um evento que ocorre quando o alinhamento dos astros faz com que a Terra projete suas sombras sobre a superfície iluminada da Lua, tornando-a menos visível. Eclipses lunares só ocorrem na Lua cheia, quando o Sol está na oposição oposta da Lua. Como a sombra da Terra cobre a Lua, como a sombra da Terra sobre a Lua é grande, maior que o próprio satélite, eclipses lunares podem durar até quase 2 horas. Este é o tempo que a Lua demora para sair do cone de sombra terrestre ao viajar em sua órbita. Então, ó, a Lua, que é chamada também de Lua de sangue, que é o eclipse lunar, que ela fica bem vermelha. Durante a maioria das fases, em especial a cheia, a Lua reflete luz solar que chega à Terra. Apesar de a Lua não ser um astro luminoso, a luz do Sol refletida por ela, em contraste com a escuridão do céu, faz a Lua parecer clara e brilhante. Mesmo durante a Lua cheia, o brilho da Lua é 400 mil vezes mais fraco do Sol, mas é suficiente para servir de guia para diversos animais. Espécies de insetos e crustáceos utilizam o brilho do luar para se orientar, encontrar alimentos e parceiros reprodutivos. Vários animais que se guiam pelo luar, como mariposas, cupins alados e filhotes recém-nascidos de tartarugas marinhas, podem se perder na presença de luzes artificiais, para os quais também são atraídos. Fora das zonas de poluição luminosa das cidades, as sombras de objetos geradas pela luz da lua cheia podem ser perceptíveis mesmo para o olho humano. Daí, a gente encerra por aqui. A gente vai ver só agora essa página de marés, para poder encerrar nessa página. Então, assim como a força gravitacional da Terra mantém a Lua em órbita, a força gravitacional da Lua é intensa o suficiente para influenciar o planeta. A ação conjunta da força gravitacional do Sol e da Lua exerce as chamadas as forças da maré. Olha aqui. A gente tem a maré alta, a maré baixa, que são essas partes que a maré está mais acessível. E isso ocorre por quê? Porque a força gravitacional do Sol e da Lua puxam a água e faz com que elas tenham um pouco mais de força, que elas tenham uma onda mais estática, menos estática. E as forças gravitacionais combinadas dão a maré ainda mais alta. E cada vez que a Lua se encontra em diferente ambiente, ela tem uma força diferenciada da maré.
Dizem que com o passar do tempo a Lua está se afastando cerca de 3 centímetros, ou é 0,3 centímetros do planeta Terra, e vai chegar um momento que ela perca a força da Terra, perca a união que se tem da Lua e da Terra. E que se um dia isso acontecer, a influência gravitacional que a Lua tem sobre a Terra afetará muitas coisas, que um dos exemplos é a maré alta, e outras características voltadas para a força gravitacional que a Lua tem sobre a Terra. Agora sim, a gente encerra nessa página e vocês têm a atividade para fazer da página 29 e 30, das questões 1 a 3. A gente aqui vai ser para a próxima aula, temática 2. Então, vocês vão lá para a página 29 e respondem as questões 1, página 30, 2 e 3. Agora é só fazer aqui a chamada.